Olá pessoal, então no terceiro vídeo aqui que fecha a aula de hoje, a gente vai tratar daquele projeto pedagógico histórico que é contraposto àquela visão capitalista, a visão da formação do trabalhador de novo tipo. Nós vamos apresentar aqui uma perspectiva chamada pedagogia histórico-crítica, que baseia-se em dois princípios, que é o princípio da omnilateralidade e da politecnia. A defesa para uma educação que vá no sentido oposto à educação capitalista é, no fundo, a defesa de uma educação que vai se concretizar não na sociedade capitalista, desde a sociedade capitalista, mas, sobretudo, na sociedade superior, que a gente costuma chamar de socialista. Então, esses dois conceitos eles são bastante importantes para a gente poder introduzir essa unidade que vai tratar dessa pedagogia histórico-crítica, E o primeiro dele é o conceito de omnilateralidade. De uma certa forma, essa formação do novo tipo de homem é uma formação que se pretende ser de uma forma integral para o trabalho, não uma formação fragmentada, não uma formação aligerada, mas também uma formação que perspective a superação do capital. A ideia da omnilateralidade, ela vem da perspectiva do aspecto ontológico, por isso que chamam omnilateralidade. O que seria o aspecto ontológico? O aspecto ontológico seria no sentido do que seria a essência do ser humano, A ideia é que a formação humana, a educação, ela tem que recuperar a essência do ser humano. Não uma essência abstrata, metafísica, mas uma essência histórica. E, diria Marx, o que diferencia o homem de todos os seres da natureza? Seria o aspecto que ele tem de produzir trabalho. Ele é o único ser da natureza que consegue projetar o seu trabalho. Então, eu diria o Marx assim, a abelha, ela faz as colmeias o tempo todo, e são colmeias bonitas, mas ela só faz aquilo. Ela não tem uma modificação, ela não tem a possibilidade de projetar o seu trabalho. Diria o Marx no Capital que o pior arquiteto do mundo, ele tem uma condição que a abelha não tem, que ele é poder ver, é o aspecto que a gente chama teleológico de projeção do trabalho. Isso é bastante importante até para entender essa discussão que vocês percebem da não naturalização da sociedade capitalista. A gente nasceu, cresceu e vive na sociedade capitalista e muitos de nós acreditam que a sociedade capitalista é para sempre. Nessa disciplina mesmo a gente viu que nenhuma sociedade foi para sempre. A escravista, a sociedade feudal e a sociedade capitalista, como também uma sociedade que tem a divisão do seu trabalho no seu centro, ela também não é uma sociedade eterna. Para que a gente possa modificá-la, a gente tem que usufruir da nossa condição teleológica, de poder projetar o nosso futuro, o nosso trabalho. E aí, esse princípio da formação humana, da omnilateralidade, ele tenta buscar a formação nos seus vários aspectos, de todas as suas lateralidades, como estaria colocado esse termo. Já na sociedade capitalista, o que ocorre é a divisão do trabalho. Portanto, como as outras sociedades que a gente estudou, escravista, feudal, essa divisão do trabalho traz por si uma fragmentação da própria formação humana. Essa fragmentação da formação humana, ou seja, no capitalismo, um grupo de pessoas que é formado para dirigir a sociedade, outro para ser dirigido, faz com que haja uma impossibilidade tanto para um lado quanto para outro, ou seja, tanto para formar o burguês quanto o trabalhador, existe uma impossibilidade da formação unilateral, porque a unilateralidade ele teria que ser uma formação com todas as capacidades humanas. Portanto,
a unilateralidade ela é impossível de ser formada no capitalismo, que trabalha com essa fragmentação humana. Então a gente tem a unilateralidade como um conceito a ser perseguido, mas que a gente sabe que só vai ser implantado numa sociedade superior à sociedade capitalista. Portanto, a gente trabalha com outro princípio, né? Pega o trabalho como princípio educativo, e esse princípio ele vai ser desenvolvido num outro conceito, como diria Justino Souza Júnior, o professor Justino Souza Júnior, no conceito da politecnia. Então a gente vai falar um pouco aqui do conceito da politecnia, porque é um conceito que remete à unilateralidade, né? Mas é um conceito que a gente pode trabalhar dentro da formação humana, ainda dentro do sistema capitalista. E a politecnia, ela não é uma formação que se consegue apenas com a metodologia, com o uso de métodos. A politecnia ela depende de toda uma estrutura, e a primeira estrutura é a própria estrutura da escola, né? E como diria Gramsci, a escola unitária, não a escola como a gente tem hoje, fragmentada, né? Uma escola, como eu estou dizendo, dual. Uma escola unitária, ela tem que ser uma escola única, né? Que possa pensar uma formação que vai articular o trabalho, por um lado, com as capacidades de pensar, estudar, dirigir e questionar quem dirige. Essa é a escola que se pretende ser uma escola única. Essa escola ela não existe porque as escolas duais, a escola dual capitalista forma ou para pensar e dirigir ou para trabalhar, mas nunca para questionar quem dirige, né? Essa escola unitária, portanto, ela não pode ensinar conteúdos fragmentados. Ela tem que dar uma sólida formação cultural inicial, né? Mais do que metodologia, métodos, técnicas, ela tem que ter uma sólida formação teórica com o apontamento de uma necessidade da formação continuada, né? E a formação cultural, ela é diferente da simples erudição, né? Hoje a gente vê as escolas da classe burguesa formando para a erudição, mas a formação cultural sólida, ela é diferente, ela tem que ter o caráter crítico, ela tem que ter o caráter político e, sobretudo, um caráter coletivo. E tem que ter a articulação entre arte, ciência e filosofia, né? Não pode ser uma escola que só valorize, por exemplo, a ciência. Posso até incluir aqui, há de ter uma articulação com a corporeidade. Não pode ser uma escola que só valoriza a corporeidade enquanto um conteúdo científico. A politecnia, então, como conteúdo, ela vai se caracterizar, diria a professora Cássia Quenze, como uma síntese superadora dos limites da divisão do trabalho. A ideia é reunificar o trabalho intelectual, por um lado, que é o chamado academicismo clássico. Então, nós temos uma formação que leva o ensino superior para um academicismo que é clássico, né? E, por outro lado, o trabalho instrumental, que leva uma escolarização no nível da profissionalização estreita. Então, o modelo dual é esse, né? Quer dizer, o superior, o ensino superior voltado para um academicismo que pouco diz respeito ao trabalho, e, por outro lado, um nível de escolas profissionais que dão uma base meramente instrumental. A politecnia, como conteúdo, vai tentar trabalhar na superação desse limite, né? Então, ele é, como diria o professor Demerval Saviani, um resgate da relação entre o conhecimento, trabalho e relações sociais, né? Por meio da apropriação do conhecimento científico-tecnológico dentro de uma perspectiva histórico-crítica. Então, essa politecnia ela tem que defender fundamentalmente a superação da formação que é definida pelo mercado de trabalho, né? Quer dizer, que a nossa formação, a formação capitalista, ela volta-se, sobretudo, a essa noção do mercado de trabalho. Eu só vou estudar as coisas para ser professor que eu vou precisar usar quando eu for professor. Eu não preciso estudar outras coisas. Essa é uma visão bastante utilitarista e bastante, vamos dizer, conformada com a perspectiva do mercado de trabalho.
Diria a Lucília Machado que não quer dizer uma escola onde estudam muitos ofícios, né, diria muitas técnicas, né, mas onde se ensina a compreender a essência dos processos de trabalho, a substância laboriosa do povo e as condições de êxito do trabalho. Para vocês que acompanharam essa disciplina, vocês perceberam que a gente defende essa posição no momento em que, para nós, a questão da corporeidade não é um emaranhado de técnicas que a gente tem que ensinar, né? Como se fosse nos antigos cursos técnicos de magistério, onde o central fosse explicar como se faz tecnicamente a didática, como que se escreve na lousa, como que apaga a lousa. Essas questões técnicas são importantes, mas a Politecnia nos ensina que mais importante do que um emaranhado de técnicas é trabalhar esse conteúdo que é a essência das técnicas, né? Portanto, a Politecnia ela é uma superação da educação geral baseada nas áreas de conhecimento em si, que se explicam em si mesmas, né? E nós vamos ter aqui na Politecnia a dialética como método. Então, a dialética ela seria colocada no aspecto do trabalho enquanto princípio educativo, né? Uma forma de uma ação transformadora da natureza e de constituição da vida social como ponto de partida. Nós vamos trabalhar com algumas categorias aqui da dialética, como a totalidade, a historicidade, a provisoriedade do conhecimento. O conhecimento ele é provisório, ele não é para sempre, né? Ele vai se modificando, e a contradição. Então, esses são os princípios que vão nortear essa formação politécnica. Daqui para frente, nessa unidade, a gente vai trabalhar com essas duas formações, né? A ideia é trabalhar com a formação para o capital, apresentando um texto e discutindo com vocês essa formação, que foi apresentada rapidamente aqui no segundo vídeo, e depois se deter a formação da Politecnia dentro da pedagogia histórico-crítica. E junto com essa discussão fazer a relação de como que a corporeidade chega a ser discutida nesses dois modelos dentro do processo pedagógico.